Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Provérbios, capítulos 28 a 31. Os capítulos 28 e 29 tratam de um único assunto. Eles concluem os últimos provérbios de Salomão. Dentro desses capítulos, há várias divisões que marcam alguns grupos de provérbios que lidam sobre assuntos similares. O primeiro desses grupos é introduzido pelo verso 1 do capítulo 28. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como leão. Esse verso explica o estilo de vida diferente entre o justo e o ímpio. O estilo de vida entre eles é contrastante. Então, dos versos 2 a 11, há uma exposição de como cada um deles lida com as finanças, a diferença entre os ricos e os pobres e como eles lidam com as questões financeiras, e como a lei de Deus regula tudo isso. O verso 12 introduz uma outra unidade. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Os versos 13 a 27 apresentam um único tema. Eles apresentam o relacionamento com Deus como a medida para o governo e para o esforço para obter lucro. Os versos 13 e 14, por exemplo, expressam essa verdade. O verso 13 afirma: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. O verso 14 novamente aponta para o relacionamento com Deus. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Os versos 25 e 26 evidenciam essa diferença na vida do justo e do ímpio. O verso 25 afirma: o cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. E o verso 26 complementa: quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. O verso 28 do capítulo 28 introduz uma nova unidade. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. O primeiro verso do capítulo 29 é o verso principal dessa unidade. Quem teme em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. A relação do domínio dos ímpios e dos justos, que aparece no verso 28 do capítulo 28, é estendida por toda essa unidade do capítulo 29, verso 1 ao verso 15. O assunto principal nesses textos é justamente a relação da educação e do governo, que se mostram proveitosos no tratamento para com os pobres e os humildes. O verso 16 do capítulo 29 de Provérbios faz a transição para a última unidade. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Esse verso prepara o caminho para o ensino da educação e como ela se relaciona com Deus. O verso 17 reafirma a importância da disciplina. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. O verso 18 expande esse cuidado para com o povo. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O capítulo 30 introduz uma nova sequência de provérbios. As palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Agur começa os seus ditos em uma oração ao Senhor. Ele busca o Senhor por se ver como alguém que não é sábio, alguém que precisa da sabedoria do Senhor. E por isso, nos versos 7 e 9, ele faz um pedido ao Senhor. Ele pede pela verdade e pela modéstia. É isso que ele quer dizer quando declara no versículo 8: afasta de mim a falsidade e a mentira. Ele deseja a verdade. E depois ele declara: não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Ele pede por contentamento, pela vida modesta diante do Senhor. Nos provérbios que aparecem dos versos 10 a 16, Agur está condenando aqueles que são gananciosos. Agur tem uma sequência de provérbios muito marcante pelos 4 caminhos apavorantes e o caminho da terrível adúltera, que aparecem nos versículos 18 a 20. Depois, as 4 razões de desordem social que provocam confusão naqueles que contemplam esses acontecimentos. Nos versos 24 a 28, ele aponta para 4 animais pequenos, mas que demonstram sabedoria. E por fim, ele se encerra falando sobre as 4 marchas imponentes, do leão, do galo e do rei. O último capítulo de Provérbios, o capítulo 31, traz as palavras de Lemuel. Ele começa primeiro instruindo seu filho à nobreza,
assumir a posição de um rei nobre. E dos versos 10 a 31, Lemuel ensina o seu filho sobre a esposa que deve buscar. É a famosa descrição da mulher virtuosa. Curiosamente, esse texto não visava ensinar as mulheres como deveriam se portar, mas sim ensinar os rapazes da nobreza, aqueles que faziam parte da grande posição no reino de Israel, a buscarem uma esposa virtuosa. O ensino é para os homens e não para as mulheres. Novamente, esses provérbios ensinam a verdadeira sabedoria, a sabedoria que procede de Deus e não do conhecimento humano, e uma sabedoria que se aplica às muitas áreas da vida, desde o convívio social até o governo humano, até mesmo sobre a relação financeira dos pobres com os ricos, bem como também na instrução para que os jovens aspirem às posições que Deus estabeleceu para eles e ajam com sabedoria, busquem uma esposa virtuosa. Nesses capítulos, observamos também o declínio espiritual dos ímpios, como os ímpios trazem desgraça para esse mundo, além do limite da sabedoria humana. E todo esse anseio representado por esses capítulos é cumprido em Cristo. Cristo é a resposta para essa tensão. Ele é o justo por excelência, é o Rei perfeito que governa com sabedoria. Ele é a sabedoria encarnada e que responde com a fonte de sabedoria dada de Deus aos homens. Ele é o exemplo supremo de um rei nobre e daquele que evidencia uma vida sábia. Esses provérbios nos ensinam a verdadeira sabedoria, a sabedoria encarnada e que é vista nas ações cotidianas do dia a dia. A demonstração de um olhar sábio, de uma vida santificada, da busca pelo pão de cada dia, de uma vida dedicada ao Senhor. O chamado de Salomão é para nos empenharmos nesse mundo, para agirmos com sabedoria, para sermos pessoas ativas, mas que acima de tudo dependem da sabedoria que vem do Senhor.